Bom dia! Está começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Você pode acompanhar este programa pelos nossos canais no YouTube, no Facebook, no Twitter, na rede social russa vk.com/Causa Operária TV, ou de preferência na própria página da Causa Operária TV, que fica no endereço causaoperariatv.com.br. Nós aqui da Causa Operária TV pedimos também que você curta, compartilhe e divulgue o vídeo para aumentar a nossa audiência. Também se inscreva no nosso canal. Participe também dos comitês de luta contra o golpe, que semanalmente fazem atividades, e você pode obter maiores informações no site lutecontrogolpe.com.br. A próxima atividade é a caravana do dia 15 de agosto para Brasília, para lutar pela liberdade do ex-presidente Lula e também garantir o registro da sua candidatura. Se inscreva nas caravanas que vão sair de todo o país, também no site lutecontrogolpe.com.br. E pedimos também que você contribua com a Causa Operária TV por meio de várias formas, através do Superchat aqui no YouTube, da nossa vaquinha, no site da vaquinha da Causa Operária TV, e também fazendo uma assinatura solidária no nosso site causaoperaria.org.br/assinar. Você pode fazer uma contribuição mensal ou uma contribuição única assinando a Causa Operária TV. Iremos agora iniciar a análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. Bom, companheiros, semana, como não podia deixar de ser, está dominada pelas eleições. E a gente precisa fazer uma advertência, né? Com relação ao jogo político intenso que a burguesia está fazendo das eleições nesse momento, meio numa brincadeira de gato e rato com as expectativas que todo um setor da população tem com a resolução como um instrumento, a eleição como um instrumento de resolução dos problemas nacionais, né? Então nós vimos que a semana foi dominada aí por uma série de rumores, né? Que o Lula teria apoiado a candidatura do Eunício da Silva, depois apareceu desmentido, depois a Manuela Dávila ia ser vice do Lula, aí apareceu um desmentido. Quer dizer, os jornais estão cheios de fofocas, né? E eles mostram, inclusive, que com esse comportamento, o golpe, né, a enganação, o truque, que é esse negócio das chamadas notícias falsas, fake news, né? Fake news porque a gente teria que falar em inglês agora, né? As notícias falsas são as notícias da grande imprensa, isso aí ficou absolutamente claro. Eles soltam notícia falsa, que eles inventaram, né? Divulgam rumores que não tem nenhuma confirmação e no sentido de justamente confundir as pessoas sobre o que está acontecendo, causar confusão, causar problema, e não é apenas isso. O objetivo fundamental, os objetivos fundamentais são influir nos acontecimentos políticos diretos. O PT está tendo a sua convenção nacional hoje, né, para escolher o candidato a presidente, caso o companheiro Lula. E existe toda uma pressão no sentido de fazer com que essa convenção do PT se transforme numa crise, né? Tudo bem que, devido aos problemas internos do PT, há crises para serem exploradas. A gente viu o caso do PSB, né? Mas a gente não deve confundir o fato em si do PSB com o que a imprensa fala, né? Por exemplo, uma coisa grotesca que dava para ver nos jornais de ontem era a Eliane Cantanhede lá defendendo a Marília Reis no Pernambuco, né? É o último candidato do Pernambuco que ela gostaria de ver eleito. Mas, como a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo, né? Qualquer coisa incendiária é boa, na realidade.
Então, eu acho assim, muita gente está na expectativa de que nós façamos uma análise minuciosa do que está acontecendo. Isso aí não é possível. Mas onde você vai tirar as informações? Você precisaria estar aí em contato com múltiplas pessoas, né? Inclusive o próprio Lula, que está quase incomunicável, para você saber o que está acontecendo no PT. Então, o que eu diria é o seguinte, nós temos que esperar as convenções acontecerem, ver o que vai acontecer, o que vai ser proposto, né? O PT deveria ter um pouco mais de clareza sobre os seus propósitos em algumas coisas, como esse negócio do acordo do PSB, mas dá para entender também que eles estão apertados aí por uma série de contingências. Mas, enfim, é muito difícil, né? Vamos analisar os fatos que são objetivos, né? A gente deve sempre se preocupar em fazer uma análise dos fatos e nunca fazer uma análise dos rumores e conversas, fofocas que aparecem na imprensa, porque isso aí não é a realidade, só leva a que a gente se confunda, né, nas questões políticas de uma maneira muito grave. Bom, algumas coisas estão se definindo no terreno eleitoral, são interessantes, né? Dessa semana, por exemplo, vamos fazer alguns comentários sobre coisas que são significativas, né? A candidatura do Alckmin adotou como vice a senadora Ana Amélia. Nada de estranho, né? Porque simplesmente mostra que a extrema-direita nacional ela é coordenada justamente pelo PSDB, que é uma coisa que todo mundo quer ocultar. Ana Amélia é aquela senadora que falou que tinha que descer o relho em todo mundo, né? Quer dizer, uma espécie de Bolsonaro de saias e do Senado, né? Isso daqui serve de advertência para aqueles que acham que se o Bolsonaro for eleito vai ser um grande desastre. Então, vamos dizer uma coisa. Se o Alckmin for eleito, o desastre vai ser ainda maior, né? Porque o Alckmin tem muito mais poder de fogo de concretizar determinadas coisas do que o Bolsonaro. Então, isso aí ajuda também a diluir um pouco a fantasia que tem sido feita de que o Bolsonaro é o grande inimigo, né? Nós temos assinalado isso numa série de lugares onde, né, principalmente na Europa, a direita, ou a extrema-direita eleitoral, ou a extrema-direita, ou os setores nacionalistas de direita, toda aquela fauna direitista que tem na Europa, fascista, semifascista, tem sido apontada nas eleições como sendo o grande inimigo, quando na verdade eles não são realmente os grandes inimigos, né? O caso da França é o caso mais clássico de todos. A extrema-direita foi derrotada, né? A Frente Nacional, Marine Le Pen, ganhou Macron. A política do Macron é a pior política possível para a classe operária francesa hoje. Porque pior do que isso aí é difícil de fazer. O que a Marine Le Pen ia fazer? Ela ia soltar as milícias fascistas contra os operários? Não tem condição de fazer isso aí. Não está colocado. Não é porque se ela ganhar essa eleição, ela ganha o poder de fazer qualquer coisa, né? Nós temos que lembrar uma coisa. Quando o Hitler ganhou as eleições, as milícias fascistas do Hitler já dominavam a cena política há muito tempo na Alemanha. Não é que ele ganhou a eleição e aí ele passou a atacar os sindicatos, passou a atacar a classe operária. Não. A vitória eleitoral dele foi a culminação, né, de um ataque sistemático às organizações operárias e democráticas alemãs. A mesma coisa aconteceu com Mussolini. Então, nós temos que entender que essa extrema-direita, embora ela deva ser combatida, ela não é, nesse momento, um grande problema eleitoral para todo mundo. Ela está se transformando num problema político à medida que ela cresce nas ruas. Também, se ela cresce eleitoralmente, ela está crescendo, isso aí
não pode ser impedido simplesmente, né? Ela vai se fortalecendo para atacar os trabalhadores. Mas não é a vitória ou derrota da extrema-direita, nesse momento, que é o decisivo. Pelo contrário, a política do Macron, ela abre caminho para a extrema-direita, né? Assim como a política do PSDB abre caminho para a extrema-direita. É importante explicar isso daqui, muito bem explicado, porque senão o pessoal cai numa fantasia política. Vejam vocês. A extrema-direita, nós temos acompanhado, né, o desenvolvimento da extrema-direita cuidadosamente já há alguns anos, quando a extrema-direita começou a aparecer nas ruas. Eles começaram com manifestações bem pequenininhas, falando da ditadura, e a esquerda falava, é meia dúzia de loucos, né? Isso daí não tem nenhuma importância, não tem peso, não tem número, não tem nada. A gente fala, olha... e eles falavam, meia dúzia de gatos pingados. Aí o que aconteceu? A burguesia lançou o seu plano para derrubar o governo de Dilma Rousseff e foi obrigada a arrebanhar, organizar e expandir a força da extrema-direita. A partir das manifestações do impeachment, a extrema-direita cresceu. E cresceu por quê? Porque ela foi impulsionada pelos setores ditos democráticos de centro-direita, ou o que quer que a gente diga, os setores de direita tradicionais. Eles não teriam crescido no vazio. Eles cresceram com o apoio da Rede Globo, com o apoio do PSDB, com o apoio dos grandes partidos. Não tivesse tido esse apoio, o crescimento deles seria muito difícil. Agora, eles estão fazendo uma campanha, né? Basta a gente observar com cuidado a imprensa, para dizer que o Bolsonaro não é um bom candidato, etc. e tal, mas não é uma campanha no sentido de destruir completamente o Bolsonaro. A campanha é a seguinte, nesse momento aqui nós temos que fazer o Alckmin vencer as eleições, mas vamos deixar o Bolsonaro aqui guardado, né, no armário, vamos alimentar ele, como se fosse um pitbull, né, alimenta ele, deixa ele no engradado lá, com uma corrente, mas na hora certa nós vamos usar o Bolsonaro. Então é importante entender que, de um modo geral, em todos os países, em todas as épocas, é a própria burguesia que alimenta e desenvolve, né, a extrema-direita para servir aos seus objetivos. E num dado momento, a própria burguesia decide que está na hora de substituir, né, os homens de terno, de óculos, etc. e tal, por uns carecas de porrete na mão, e eles colocam os carecas na rua. Mesmo que colocaram os homens de óculos, colocam os carecas. Colocam os homens de porrete. Então, tem que entender a unidade política que existe entre a burguesia e o fascismo, sem cair, logicamente, numa identificação entre os dois, né? É como se fossem dois instrumentos diferentes, mas os dois são utilizados pela mesma pessoa, uma com a mão direita, outra com a mão esquerda, né? Então, nada de ilusão de que o Bolsonaro, assim, é como se fosse a peste negra, estivesse se espalhando pelo país, e nós vamos derrotar a peste negra nas eleições. Também porque nas eleições não há como derrotar isso aí. Esse tem que ser derrotado na rua, tem que ser derrotado através da mobilização. A presença da Ana Amélia na chapa do Alckmin mostra, né, a proximidade, a quase identidade que existe entre os partidos golpistas tradicionais e o grupo de extrema-direita, que é mais minoritário, que se isolou de trás da candidatura do Bolsonaro. Mais minoritário em termos, porque o Bolsonaro aparece aí com uma boa votação, né? Precisa ver se é verdade tudo isso, porque quando a gente fala de Bolsonaro tem um clima muito acentuado de artificialismo. Ninguém sabe, a burguesia pode estar manobrando com essa candidatura do Bolsonaro, aumentando o potencial dela para usar na eleição como uma carta no sentido de manobrar as eleições. Nós temos que lembrar sempre que as eleições, as instituições, elas são que nem esses jogos assim
que tem várias peças, várias roldanas, que a burguesia puxa um fio, mexe aqui, daí a pessoa corre lá para resolver aquele fio que foi puxado, ela já puxa outro daqui, já começa a virar do lado contrário e tal, o que dificulta muito para a maioria das pessoas acompanhar a situação política. Porque esse jogo de fios, de roldanas, de mecanismos, de chaves, de alavancas, de botõezinhos, etc. e tal, a burguesia joga como um moleque de 12 anos aí joga um jogo de videogame, com perfeição, né? Sem pensar muito. E a esquerda, coitada, não consegue nem separar as coisas mais básicas da política e fica totalmente submergida. Então nós temos que prestar atenção nisso daí, e particularmente na eleição, porque na eleição a capacidade de manipulação da burguesia se estende a toda a população, de um modo geral, para conseguir um determinado resultado, que é o que nós estamos vendo até agora, né? Bom, uma segunda coisa que chama atenção também, nesse período aqui, é que a burguesia, ela, num certo sentido, abre o jogo quando você lê os jornais, porque a grande preocupação da burguesia é o PT. Tudo que se fala ali é em torno do PT. A burguesia defende o Ciro Gomes, defende qualquer setor dissidente do PT, pela direita, pela esquerda, fala que o Lula agrediu o Ciro, que o Lula traiu o Ciro, que o PT traiu o Ciro, que o PT está fazendo frente com o PSB, que é golpista, sendo que eles são os golpistas, uma coisa de louco, né? Nós vamos entrar no mérito da política do PT depois, mas a coisa que deve mais chamar a atenção é como o problema Lula continua sendo e se torna cada vez mais o problema central das eleições. Tá? Isso daí está em todas as páginas de todos os jornais da direita. É só Lula, 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 Lula. E aparentemente, né, eu não sei se foi ontem, nem sei exatamente qual é a resolução que foi tirada pelo TSE, eles inventaram um novo prazo para a entrega dos vices, né? Aparentemente, porque não fica muito claro qual é a informação, teria sido assim. O TSE teria tirado uma resolução, essa semana aqui, que diz que o vice tem que ser escolhido até o dia 5, que é um negócio, nunca aconteceu, é absurdo, né? Mas mostra que a legislação nesse momento está sendo feita em função do Lula. Porque quem que tem problema com o vice? O Lula. É ou não é? Então, quer dizer, nós estamos em plena era da legislação eleitoral Lula. Vale tudo para impedir, derrotar, sufocar a candidatura do Lula. Isso daí também é ruim, né? É uma arbitrariedade, é uma coisa criminosa, mas é um sinal de fraqueza da burguesia. Eles estão mesmo meio que assinalando as dificuldades que eles estão tendo para conter o problema Lula, né? Esse é um segundo dado muito marcante do que a gente vê nesse momento aí, em que se discutem as candidaturas, né? Prazo final para a discussão das candidaturas. Bom, de um ponto de vista geral, eu acho que vale a pena fazer essa explicação aqui hoje. Nós temos que fazer uma grande discussão sobre as eleições, coisa que ninguém faz, né? O hábito da esquerda é assim: nossa, eleições, vamos lá, vamos concorrer, vamos... E nunca ganha nada, né? Nós acabamos de dar um curso de interpretação da história do Brasil, né? E nesse curso nós mostramos que a esquerda nacional, desde a crise da ditadura de 1974 até 1989 e em diante,
ela correu atrás das eleições como naquela história do porrete e da cenoura, sem nunca alcançar a cenoura e ajudando a perpetuar a ditadura militar. Então, em 74, teve eleições e a ditadura militar perdeu. O partido da ditadura perdeu, mas não perdeu o controle da situação política. Em 78, teve eleições, a oposição ganhou, mas a ditadura militar não perdeu o controle da situação política. Em 82, eles foram obrigados a abrir mais, ganharam os setores, em geral, direitistas, a ditadura não perdeu o controle. De 74 a 85, a ditadura elegeu 2 presidentes, enquanto a oposição corria atrás de eleições que não valiam, no fundo, nada. Em 84, teve a campanha das diretas, que foi para conseguir eleições diretas, não conseguiram nada, porque eles não tinham número suficiente para votar nada no Congresso, apesar de todas essas eleições. Em 85, a ala direita da ditadura e a ala direita do MDB se juntaram e elegeram Tancredo Neves no colégio eleitoral por via indireta, formando mais um meio mandato dos militares. E em 89, com todas as manobras que fizeram, ganhou o Collor, que era também, tinha sido da Arena, tinha sido apoiador da ditadura, tinha sido malufista e ganhou a eleição. Quer dizer, o pessoal correu atrás da eleição e nunca conseguiu nada, né? Em 88, muita gente considera que foi uma grande conquista democrática, mas o MDB deu o golpe no país inteiro com o Plano Cruzado e aprovou uma Constituição onde quase tem coisas que são letra morta, a gente está vendo agora como são letra morta, sempre foram, mas a gente está vendo agora, né, liberdade de expressão, uma boa parte disso aí nunca entrou em vigor. Outras coisas não foram nem consideradas, redução do jornal de trabalho e tal, coisas que diziam respeito ao movimento operário. O que sim vigora é o poder das Forças Armadas de intervir, que a gente vê que é usado com a maior liberalidade. Então, a esquerda ela tem esse negócio, né? As eleições, por mais fajutas que sejam, elas são a grande questão para toda a esquerda. Sendo que, né, todas as mudanças fundamentais que ocorreram no país ocorreram não por causa de eleições, ocorreram por causa das grandes lutas populares. O que acabou com a ditadura não foi nenhuma eleição, em nenhum momento. Foram as greves do ABC, as mobilizações estudantis, etc. O que fez que a Constituinte aprovasse alguma coisa mais ou menos democrática, ainda que de fachada, foi também o medo da população das lutas operárias. Sempre foi assim. E sempre que não houve lutas operárias, os direitos foram todos rapidamente cassados, como é o caso do direito de greve a partir do governo FHC. Terminou a Constituinte, né? A Constituinte falou que o direito de greve precisava ser regulamentado e foi regulamentado de tal maneira que você não pode fazer greve. E ele foi cassado, porque no Brasil não existe direito de greve. E o direito de greve só vai ser recuperado a hora que os trabalhadores se mobilizarem e arrancarem de novo o direito de greve. Então, quer dizer, a questão das eleições, como fonte de poder, de mudança, de transformação social, de transformação política, é muito pouca coisa, é quase nada, é uma miragem, é uma ilusão. Nós assinalamos aqui que os governos da esquerda latino-americana subiram ao poder por causa da atividade revolucionária das massas no continente. É uma coisa que é muito fácil de demonstrar, basta pegar as datas, essas mobilizações, o que aconteceu, você vai ver que antes daquilo não tinha nenhum governo de esquerda, depois daquilo os governos de esquerda começaram a se espalhar pelo continente e agora estão sendo derrubados porque nesse meio tempo, né, a mobilização revolucionária refluiu, né? Não vou entrar aqui em cada um dos detalhes disso, que a gente tem falado muito disso, mas só para lembrar. Portanto, a questão eleitoral, por mais que você deva participar para fazer propaganda, para desmascarar, etc. e tal, não é decisiva. Isso tem que ficar absolutamente claro. E daí que aquela política que leva a pessoa a apostar todas as fichas na eleição,
é uma política que leva à derrota. Né? Veja o caso do Lula. O Lula teria condições de ganhar as eleições. Mas aí o que acontece? Ele é processado, ele é condenado, ele é preso, os direitos políticos são cassados. Aí a hora que ele começa, ele lança a candidatura dele, ele teria condições de concorrer, começam aquelas maracutaias pequenininhas do TSE, daqui a pouco entra a Raquel Dodge aí com alguma coisa, a Raquel Dodge, como todo mundo sabe, casada nos Estados Unidos e tal. Entra o STF, o Luiz Fux, inventa uma lei, inventa um regulamento, inventa não sei o que, inventa não sei o que lá, e pronto, né? Você, por dentro das instituições, mesmo que você tenha, como o PT tem, dezenas de deputados, você é totalmente impotente para mudar a situação. Resta aí o quê? Mudar a situação pela ação das massas. O PT ele só não foi colocado na ilegalidade, ele só não foi completamente esmagado pela direita até agora, porque ele tem um apoio grande das massas. Porque se ele não tivesse esse apoio, ele teria sido esmagado que nem uma pulga. Né? É preciso entender essa relação, né? E encaminhar a política de acordo com essa compreensão. Uma coisa que é importante, vamos falar 2, 3 coisas decisivas sobre as eleições, contra as quais ninguém protesta, mas que são a alma do negócio. Primeiro, não existe eleição no Brasil. A eleição não é simplesmente você colocar o voto na urna. A eleição é o direito de você fazer campanha para convencer os seus concidadãos de que a sua proposta é melhor, em tese. Então você vai lá, né, conversa com o povo, prega um cartaz na rua, põe uma faixa, fala na internet, aparece na televisão, aparece no jornal, tira um panfleto, faz um comício. Isso no Brasil está praticamente extinto. Nós temos que tomar consciência disso. Vocês vejam o seguinte, a eleição, embora tenha todo um estardalhaço nos jornais, ela não começou ainda. Nenhum partido pode fazer campanha eleitoral. Quer dizer, ela vai começar oficialmente no dia 15 de agosto. Aí até o dia 15 de setembro nós temos um mês. E aí até o dia 1º, sei lá, dia 2, 3 de outubro, que é quando a eleição termina, não sei, é dia 8, dia 6, eu acho que a eleição termina. Até dia 6, você tem mais 21 dias. Então você tem 37 dias, 32 dias para fazer a eleição. 32, estou certo? 15 de agosto, 15 de setembro, 30 de setembro, 36 dias. Eleição de 36 dias, nem para síndico de prédio onde todo mundo se conhece, é ou não é? Não é democrática, nem para eleger o síndico do prédio. Por quê? Porque, primeiro, o eleitorado tem que tomar consciência de quem são os candidatos. Teoricamente, os candidatos são definidos no dia 15 de agosto, quando eles são registrados. E a população teria que tomar conhecimento dos candidatos, escolher o melhor candidato, votar no melhor candidato em 36 dias. Isso é impossível. É matematicamente impossível. Nós vamos ver, em algum momento, eles vão publicar a lista de todos os candidatos que estão concorrendo nas eleições. Isso é mais de 100 mil pessoas. Não há como saber. Aí algum desavisado poderia chegar e falar assim, não, mas os candidatos aparecem na imprensa. Não. Os candidatos que aparecem na imprensa são os candidatos que a imprensa quer que sejam eleitos, os quais ela considera que devem aparecer. Você vê, o Lula, por exemplo, não aparece na imprensa.
Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. O Lula só aparece na imprensa para dizer o seguinte: Lula estupra colega de cela, né? Lula escapa da cela e trafica heroína do lado de fora do prédio da PF e tal, no acampamento Marisa Letícia. É só notícia assim. Isso não é campanha eleitoral. Isso é uma campanha caluniosa contra a pessoa. Quer dizer, não tem campanha eleitoral. Alguém viu, por exemplo, o candidato do PSTU? Tudo bem que ninguém liga, mas, enfim, ele está na eleição. Alguém viu o candidato do PSTU em algum lugar, em algum jornal? Não. Nem vai ver também, porque eles não vão aparecer em lugar nenhum. Se o PCO tivesse candidato, ia ter o mesmo destino. Ninguém ia saber, né? Eu contei uma anedota, porque muita gente que participou das eleições pelo PCO, pelo PSTU, fica desanimado, porque a sua votação é horrível, né? A pessoa fica até com vergonha, assim, de aparecer com aquele pouquinho de voto. Mas eu já sei disso há muito tempo, nunca estive preocupado com isso, né? Para nós nunca foi essencial, mas vou contar para vocês uma historinha, acho que até já contei aqui, mas vale a pena ver de novo. Eu estava num táxi, né? E o motorista de táxi puxou uma conversa sobre política. Conversa essa que normalmente eu não estimulo. Eu murmuro alguma coisa, tá ruim, o negócio é feio e tal, e abro o meu iPad lá, começo a ler alguma coisa no iPad e tal, para não ter que discutir. Mas por algum motivo, comecei a discutir. Ele defendeu a ditadura, eu acho que naquele dia eu estava com o saco meio cheio de algumas coisas, eu falei, é demais, né? Falei, mas você viveu na época... Eu comecei a conversa, você viveu na época da ditadura? Não, mas falam que é bom. Eu falei, não era bom nada, que eu vivi naquela época e tal. Daí ele começou a falar dos políticos e nós chegamos no famoso negócio de que o povo não escolhe bem os candidatos. Eu falei, não é assim. O povo escolhe os candidatos que ele é praticamente forçado a escolher. Falei, você quer ver a prova? Falei para ele, eu fui candidato 4 vezes a presidente. Vê se você me conhece. Aí você provocou uma surpresa tão grande no motorista de táxi, que ele parou o táxi, acendeu a luz, daquela luzinha de cima do carro, parou assim, olhou para trás, olhou bem uns 30 segundos, falou, não, eu não conheço você. Falei, está vendo? Falei, eu fui candidato em 2014. A eleição que elegeu a Dilma Rousseff. Bom, ele logicamente, que ele ficou muito desconfiado que eu estava dando um golpe nele, né? Que era uma mentira, que eu estava pregando uma peça. Mas por aí você vê. Ele nunca me viu. Participei de 4 eleições. Vocês imaginariam o seguinte, em 4 eleições, onde você foi à televisão, as 4 vezes, né? Falou, e a nossa campanha, ela não é uma campanha apagada. Em geral, é uma campanha que chama atenção, né? Por exemplo, numa determinada campanha a gente lançou, quem bate cartão não vota em patrão, trabalhador vota em trabalhador. Essa aí era comentada, assim, em determinados círculos, mas não chega no povo. É uma engrenagem feita para não chegar no povo. E veja bem, eu fui candidato não a deputado, vereador, fui candidato a presidente da República. A primeira campanha que eu concorri tinha 5 candidatos. Nós tínhamos quase 2 minutos de televisão. Mas a imprensa, existe um mecanismo que faz com que você desapareça da eleição. Então, em 36 dias, não tem eleição. É uma farsa. Só isso já é uma farsa. Por que a eleição é 36 dias? Porque se a eleição for um ano inteiro, que é o que deveria ser irrestrito, deveria ser assim. Acabou a eleição, se o cidadão tiver disposição de fazer campanha, a partir do dia seguinte da eleição, ele faz campanha. Falou, quero ser candidato a presidente na eleição de 2022 e pronto, sai aí fazendo a campanha dele. Qual é o problema? Né?
inclusive para os partidos mais com menor voto, esse seria mais favorável. Assim como é favorável também para os partidos populares. Eles não querem que a campanha tenha mais de 36 dias, porque se a campanha tiver 6 meses, para ganhar de um Lula aí, você vai ter que fazer coisa muito estranha. Em 36 dias, você já não consegue fazer nada. Se for distribuir panfleto, imagine vocês, muita gente não tem a noção. Quantos panfletos você, bem organizado, você consegue distribuir por dia? É pouco. Mesmo que você tenha um exército de pessoas, é pouco. Quantos cartazes você consegue colar na parede? Quantas faixas você consegue colar? Quer dizer, aquela campanha que não depende do apoio daqueles que controlam os meios de comunicação. É uma campanha difícil de fazer, leva tempo para fazer, né? Até você ir em tal lugar. Quantas reuniões você consegue fazer em 36 dias com o seu candidato? Pouquíssimo. Então isso daí, ele serve para quê? Você tem lá o candidato do DEM no interior da Bahia. O cara tem a sua clientela, tem os seus cabos eleitorais, ele já está organizado, em 36 dias a eleição dele sai. Mas se você for um candidato novo, você não vai ter condição de fazer nada. Essa aqui é a grande verdade. Bom, aí o que eles fazem? Eles proíbem tudo que não seja a televisão. Então, por exemplo, você vai pregar uma faixa? Não pode, porque a cidade é tão maravilhosa, tão bonita, né? Essas fachadas de casa são tão lindas e tal. Não pode. Então não pode pregar a faixa. Você vai colocar um outdoor? Não pode, porque São Paulo não tem outdoor. É a cidade limpa do Kassab, é a cidade linda do nosso rápido ex-prefeito Dória, né? O homem que passou por aqui, destruiu uma parte da cidade e foi embora. Você vai pregar um cartaz na parede, nem pense nisso. Vandaliza. Você pode ser condenado por leis ecológicas. Você vai distribuir panfleto? Até pode. Só que, se você for distribuir num lugar de grande aglomeração, por exemplo, no metrô, em estações de ônibus, você pode ter certeza que a polícia, a segurança local vai chegar e vai expelir você de lá. Nas universidades, inclusive públicas, vão criar problema para você distribuir um panfleto. Quer dizer, você praticamente não consegue fazer a campanha. E tudo isso daí é tudo proibido. Quer dizer, resta fazer a campanha onde? Na Rede Globo. Só que tem um problema. Quem que é o dono da Rede Globo? O povo? Não. Roberto Marinho. Quem que é o Roberto Marinho? Quem que é a família Marinho? O Bob Marinho já empacotou, né? Quem que está no comando? Quem que é a família Marinho? A família Marinho são os inimigos do povo. Então você tem que fazer campanha lá. Você tem que esperar que a Miriam Leitão convide você para dar uma entrevista. E nessa entrevista, se você for uma pessoa muito desagradável, eles vão perguntar se você não estuprou sua mãe, se você não vai destruir toda a economia nacional com as suas medidas completamente abiloladas, né? Como é que você vai resolver o problema que ninguém resolveu até hoje no Brasil, e assim por diante, né? Então, moral da história, não tem eleição, companheiros. Não tem eleição, isso daí já é tempo que vem acontecendo isso. E a esquerda brasileira, ela é tão despolitizada que ela não protesta. Não sei se eles têm a consideração de que qualquer coisa que aprovar é bom, se não adianta reclamar porque as eleições são burguesas, não sei direito. Porque eu sei que a esquerda entrega de mão beijada os seus direitos democráticos para a direita. Se eles não conseguem nem lutar para que as eleições sejam minimamente democráticas, acreditar que eles vão lutar pelo socialismo é totalmente fora de noção. É uma coisa totalmente absurda, né? Se você não luta pelo arroz com feijão, não vai lutar pelo filé mignon. Não adianta viver de fantasia.
né? Então, nós temos essa situação. Para piorar tudo, as regras eleitorais, elas não existem. Cada eleição, o TSE senta lá, os deuses do TSE, aí eles chegam lá e falam assim, será que nós devemos permitir a distribuição de panfleto? Aí eles ficam lá com aquela cara, já tudo pensado de antemão, para prejudicar tudo que é de esquerda, particularmente o PT, que tem muito voto. Não pode distribuir panfleto. Por quê? Porque o PSDB, se for distribuir panfleto, não tem dinheiro que chegue para distribuir panfleto, porque não tem militante. É ou não é? Carro de som. Nessa eleição eu já não sei, porque cada eleição é uma eleição totalmente diferente. Na eleição municipal passada, era assim, você pode passar com carro de som. Porém, se você passar perto de escola pública, prédios públicos, não sei o que lá, tem uma lista imensa de prédios, com o carro de som, você vai ser multado e a multa é duríssima. Então, quer dizer, a pessoa não pode andar com o carro de som pela cidade, porque como ela vai saber onde ela vai passar? O máximo que ele pode fazer é estacionar. E você vai ter uma amarga surpresa se você analisar toda a região e descobrir que não tem nenhum desses edifícios da lista de 50 tipos de prédios e falar lá, vai aparecer um policial e falar, não, tem um banheiro público ali, está multado. Não tem como correr. E, finalmente, se não tiver lei, a prefeitura manda a guarda municipal expelir você de lá e pronto. Aí você fala, mas não tem nenhuma lei que permite a campanha eleitoral, vai reclamar com o bispo. E pronto, acabou. Quer dizer, o que não é proibido, para você também é proibido. Quer dizer, a eleição é totalmente antidemocrática e uma farsa, e ninguém denuncia. Por isso eu acho importante, já que nós estamos começando e já quase terminando as eleições, falar disso daí. É uma farsa. E todo mundo compactua, vai lá, não, porque eu tenho um projeto para o Brasil, vou plantar jardins em todas as rodovias, com mimosas e tal. É tudo bobagem. Tudo besteira. É tudo para fazer parte, né, dessa enganação geral que dá a aparência para o povo de que o negócio é democrático. Quando você vai ver, o PT nunca teve maioria na Câmara, nunca teve maioria no Senado, nunca teve maioria de prefeitura, nunca teve maioria de nada. A única coisa que vai contra todo esse sistema é que o PT conseguiu, num momento de grande crise internacional, eleger o presidente da República e depois foi derrubado por um golpe. É isso aí. E aí vem qualquer vigarista, vem um Ciro Gomes da vida, fala que ele é o Leonel Brizola II, que é uma coisa ridícula, né? Conhecendo a história dele, que ele... Inclusive, ontem eu vi uma matéria de um cidadão que falava assim, o Ciro Gomes, com seu discurso nacionalista e brizolista, eu falei, de onde? É uma farsa. Mesmo que você não seja brizolista, você tem que ter um senso de realidade. Desde quando o Ciro Gomes é brizolista? Mas nem aqui, nem na China. Ciro Gomes é um filhote da ditadura, como diria o próprio Brizola, né? Um filhote da ditadura. É simplesmente isso daí. Quer dizer, não tem eleição. O TSE domina tudo. Vocês viram agora que eles já inventaram o negócio do vice do Lula. Do Lula, porque não tem outro vice para discutir. Amanhã, o Lula vai apresentar o registro, eles vão chegar lá e falar assim, você precisa de um atestado aqui desse dedo que você perdeu e tal. Traz o dedo aqui para a gente ver. Qualquer coisa. Né? Eles só disfarçam na medida da repercussão negativa que possa ter, porque a posição deles nunca é 100% segura. Mas eles vão levando, vão manobrando e, finalmente, você não ganha nada. Não, vejam bem, não é que a eleição é simplesmente
uma manobra para impedir que o povo tome o poder e o socialismo. Nem os setores democráticos mais moderados têm condição de chegar ao poder. É menos do que uma eleição burguesa democrática, vamos dizer assim. Ela é totalmente controlada pela direita. Totalmente. Bom, vocês viram que com esse negócio de mudanças de regras, o TSE diminuiu o tempo na televisão para todos os partidos. Então, por exemplo, o nosso partido, que é o último ano que ele vai ter tempo na televisão, ele vai ter 8 segundos. 8 segundos é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá para você falar, eu sou candidato do PCO, meu nome é fulano de tal, número tal. Depois eles falam que os partidos não têm proposta, os partidos não apresentam a proposta. Você vê o cinismo desse pessoal? Te dão 8 segundos para falar só o nome do partido, o nome do candidato e o número. E depois fala, não, o problema é que os partidos não apresentam suas propostas. Uma vez a nossa candidatura presidencial foi cassada pelo TSE, né, por uma diferença numa prestação de contas de 37 centavos. E daí a gente criticou os juízes do TSE. Daí tiraram o nosso programa do ar e falaram assim, a campanha eleitoral para apresentar propostas. Aí eles se diminuem o tempo para 8 segundos. Como é que não vão apresentar propostas? Bom, para nós é assim, impossível. Só que aconteceu o seguinte, graças a esse negócio das propostas, como o PT ficou isolado, nós vamos falar disso aqui, o PT vai ter 1 minuto e pouco na televisão. E como é que chama? O Alckmin vai ter 4 minutos e pouco. E o resto vai ter 8 segundos. Está todo mundo naquela situação, você entendeu? Quer dizer, já é uma eleição definida. Aí tem a Globo, tem o telejornal todo dia. Segundo alguns grupos de esquerda, esse telejornal da Globo seria liberdade de imprensa. Eu sempre tive muita dificuldade de acreditar nisso, né? Nós tivemos uma polêmica quando o Chaves foi lá e não renovou a concessão de uma televisão tipo Globo na Venezuela, né? Aí o pessoal falou, olha aí, ditador, monstro. E na época nós falamos, não, tudo bem, concordamos, Chaves errou, mas o erro dele é não ter caçado todas de uma vez. Esse é o único erro, porque caçar uma é muito pouco. Aí o pessoal queria provar para a gente que essas televisões, Rede Globo, Bandeirantes, Record, isso daí é a liberdade de imprensa. Quer dizer, vem um safado, o que é uma televisão? Vem um safado que tem uma ligação com os donos do poder num determinado momento, e o dono do poder dá a ele um dos canais de televisão, que são poucos, que existem no país, para ele falar sozinho. Isso daí, segundo alguns, é liberdade de imprensa, né? Segundo os marxistas, e segundo também os liberais verdadeiros de 2 séculos atrás, o monopólio é a negação da liberdade, né? Liberdade é quando todo mundo pode fazer, ou muitos. Monopólio é quando um só detém aquele poder de fazer. Então já não é liberdade, porque a liberdade está confiscada para a maioria das pessoas. Então, os monopólios de TV são a negação da liberdade. Também os monopólios da imprensa escrita são a negação da liberdade, não há dúvida nenhuma disso daí. Todo monopólio é a negação da liberdade. O pessoal acha que isso é liberdade de imprensa. Então, finalmente, o que acontece? A campanha eleitoral fica na mão da Globo, Bandeirantes, TV Record, cada uma de acordo com a sua audiência. A Globo tem mais de metade da audiência do país. Então, nós somos obrigados a dizer que fica na mão da Globo. Se tem mais de metade, se tem mais da metade, se tem maioria. Maioria absoluta. Assim, nós chegamos num sistema eleitoral perfeito.
que é o quê? Existe um único propagandista eleitoral, que é a Rede Globo. Porque o resto tudo está proibido. A Rede Globo, em 36 dias, ela diariamente fala o que ela quer para metade da população, metade do eleitorado. E isso repercute para todo o eleitorado. O resto do país tem que se contentar em fazer uma campanha que nunca vai atingir nem 15% do eleitorado. A importância da candidatura do Lula é isso aí. Ela é uma candidatura que não depende, né, da Rede Globo. Por isso que ele é um problema. Se a Rede Globo faz campanha dele, muito que bem. Se a Rede Globo não faz campanha dele, dá na mesma quase. Então eu queria deixar afirmado isso daí, eu acho que é uma coisa que nós temos que discutir muito, né? Provavelmente, né, na Causa Operária TV, a gente lance um programa só sobre as eleições, para acompanhar todos os lances das eleições e desmascarar toda a maquinaria profundamente antidemocrática das eleições, para que todo mundo compreenda. É um momento propício para entender o que efetivamente são eleições no Brasil e o que são eleições democráticas, né? Por exemplo, jamais a eleição poderia ser dominada por um único grupo privado do país. Você teria que colocar os candidatos na televisão em pé de igualdade. Senão... Bom, também tem isso daí, né? Os candidatos não estão em pé de igualdade. O PT, infelizmente, né, porque o PT está cheio de deputados direitistas, eles votaram a favor das restrições à campanha eleitoral, pensando, né, aí vai a inteligência estratégica de muitas pessoas do PT, pensando que isso favoreceria o partido. Agora a gente vê que tudo que eles votaram a favor atua contra eles, né? Então a gente tem que dizer o seguinte: cuidado no que você vota que seja antidemocrático, porque a sua hora vai chegar. Então, por exemplo, lei da ficha limpa. E a maior papagaiada, porque nós não podemos deixar, que o corrupto... O nosso conceito sempre foi muito simples. Se é uma eleição, quem decide é o povo. Você pega lá o Chico Picadinho na cadeia, se o povo gostar do Chico Picadinho, vota no Chico Picadinho. Se você não gosta do Chico Picadinho porque ele tem o mau hábito de matar e picar as pessoas, faz campanha explicando que isso aí não é para ser votado. Chama-se educação política do povo através da eleição. No Brasil vigora um conceito diferente. Tem uma parte da população que quer educar o povo antes. Primeiro você precisaria educar o povo. No dia suposto que o povo fosse educado, aí você pode dar direitos ao povo, né? É um negócio muito complicado de fazer, principalmente levando em consideração que os que se propõem a educar são os que mais precisam de educação política, mais do que o povo. Porque veja só, eles falam assim, o povo votou no cara lá, no palhaço, como é que era o nome dele? Tiririca. É uma má escolha? Mais ou menos, é uma escolha ruim. Não é um candidato muito sério. Mas e o Bolsonaro? E o Alckmin? Quer dizer, então esses que votam no Bolsonaro e no Alckmin querem educar o povo a não votar no Tiririca. Eu acho que é mais inteligente votar no Tiririca do que no Alckmin e no Bolsonaro. É ou não é? No Dória. E o pessoal que votou no Dória? O Dória, felizmente, alguém convence. Devem ter discutido no PSDB, lançaram ele para candidato a governador, que eles falaram, esse cidadão vai destruir a cidade, e depois como é que a gente fica? Porque ele ia transformar São Paulo assim numa deserto do Saara, né? Mais um pouquinho e ninguém sabe o que ia acontecer. Então, nós sempre falamos, quem tem que vetar o candidato é o povo, por isso existe o voto. Porque se tem um veto prévio, então vamos estabelecer uma ditadura, e a ditadura veta. Qual que é a diferença de serem 4 generais, né, e 4 Sérgio Moros?
A inteligência, não, porque todo mundo sabe que os generais que governaram o Brasil não tinham nada na cabeça, igual o Sérgio Moro. A honestidade, não. O quê? Nada. Né? Meia dúzia de juízes, meia dúzia de generais, dá na mesma. Restabeleça-se, então, a ditadura e vamos acabar com a farsa da eleição. Quem tem que definir é o povo. Agora nós estamos vendo o verdadeiro uso da ficha limpa. É para não deixar o Lula concorrer, que é um candidato popular. O povo quer eleger o Lula. E aqui não dá para dizer que você não poderia deixar o povo eleger o Lula. Você, mesmo do ponto de vista snob, do pessoal que vota no Dória, mas não quer votar no Tiririca, não faz sentido, porque a maior parte da intelectualidade brasileira quer votar no Lula. Porque é simplesmente um veto político. Ponto final. Tem nada a ver com a moralidade pública nem nada. Está cheio dessas leis. Por isso a eleição é uma grande farsa. É uma farsa não no sentido que o pessoal fala, toda eleição é uma farsa. Não, tem eleições que, embora tenham um controle, elas têm uma certa realidade. Essa não tem. E vocês veem que apesar dela não ter uma realidade, né, a crise é tão grande que o Lula continua na frente nas eleições. Mas estão fazendo tudo que é possível e que é imaginável para que ele não concorra. Bom, vamos falar um pouquinho da questão dos acordos do PT. Não vamos falar muito porque é tudo muito indefinido, né? Mas vamos falar uma coisa um pouco diferente. O PT fez acordo com o PSB. Né? Qual que é o verdadeiro significado desses acordos? Muita gente fala assim, nós também somos dessa opinião, é um dado, né? Mas por motivos um pouco diferentes. É um acordo com golpistas. Dos 32 deputados do PSB, 29 votaram a favor do golpe. Quer dizer, é um partido golpista. E, portanto, é um partido de direita. Porque quem votou a favor daquele golpe é de direita, não é nem de centro nem nada, é golpista. Bom, o PT diz o seguinte, nós precisamos fazer alianças para nos fortalecer. Que é uma coisa que eu também concordo. Não com relação ao PSB, mas em geral. Você faz alianças é para se fortalecer. Né? Bom, a grande pergunta é justamente sobre a política do PT. As alianças, considerando tudo, que o PSB é um partido golpista e tudo mais, vão fortalecer o PT? Porque esse é o debate com os dirigentes do PT. Não. Nós já tínhamos falado disso antes, muito antes das eleições. Nós tínhamos dito, nas eleições, o PT vai ficar isolado. O Lula vai ficar isolado. Tanto que o PSB não apoia o Lula. Nem o PCdoB apoia o Lula. Fora do PT, o único partido no Brasil inteiro, esse Brasilzão grande de 200 milhões de pessoas, é o PCO. Único. Não falo isso aqui para levantar a bola do PCO, falo para mostrar a situação complicada da eleição, que os dirigentes do PT não estão vendo. A aliança com o PSB é apenas uma aparência enganosa. Significa o seguinte, o PT cederia a candidatura que está em primeiro lugar nas pesquisas em Pernambuco e não ganha nada em troca, porque o PSB não vai apoiar o Lula e não vai apoiar nem os candidatos estaduais do PT nos diversos lugares. Vai apoiar o candidato do PCdoB no Maranhão, porque é uma frente ampla de partidos burgueses que apoia aquele candidato. Deve apoiar o candidato do PT no Ceará, mas esse candidato do Ceará, ele não é do PT. Eu, por exemplo, não ficaria nem um pouquinho espantado se concluída a eleição ele entrasse no PDT do Ciro Gomes, porque ele é um homem do Ciro Gomes.
Em Minas Gerais, não vão apoiar o Pimentel. O Pimentel já foi atacado de tantos lados, que é uma espécie de golpe de Estado em Minas Gerais, que a reeleição dele está dificultada. Ele está em segundo lugar. Aí tem o cara que abriria, que já falou que não vai abrir, mas que abriria mão da candidatura para ele, falou que não quer abrir mão da candidatura, está em terceiro lugar. De qualquer maneira, se fizer o acordo, o PSB vai apoiar o candidato do PSDB. E assim vai ser no resto do país. A gente já viu esse filme. Em 89, o PT falou, vamos juntar todos os partidos de esquerda, PSDB, PDT, PCB, ninguém apoiou de fato o PT. Por quê? Né? Por que era possível prever que isso ia acontecer desse jeito? Porque o Lula e o PT estão vetados pelo grosso da burguesia. E nenhum partido burguês que faz parte do sistema vai desafiar essa ordem interna do sistema e apoiar o Lula. Ninguém vai desafiar. Nós estamos vendo, o negócio vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá e não desenrola. O acordo que o PT conseguiu é que esse acordo aí de rifar os seus candidatos para conseguir o apoio do PSB. O PSB não vai apoiar. Porque, veja só o acordo. Tirar a Marília Reis é um ato concreto. Né? Faço um acordo, falo, tira a Marília Reis. Aí o cara vai lá e tira, é concreto, você deu alguma coisa para ele. Aí o cara fala, em troca, eu vou apoiar você na eleição. E quem que garante? Como garantir que a pessoa vai te apoiar na eleição? O cara vai no seu palanque 2 dias, o que não vai te acrescentar nada, muito pelo contrário, vai queimar seu filme, porque esse PSB é um partido de bandoleiros. E depois, no interior, onde a pessoa tem voto, ele orienta por debaixo do pano o pessoal a apoiar o candidato adversário e acabou-se. É o que o PMDB vai fazer. O PMDB vai lançar o Meirelles, aí está lançando, não sei se já lançou, e vai votar no PSDB. Ninguém deve fazer um acordo assim. Isso não é política. Em política, se você vai fazer um acordo, o acordo tem que ser real. Acordo sobre coisas imaginárias é uma coisa infantil. Você ceder coisas reais em troca da ideia de que o outro vai te apoiar na eleição, isso é totalmente imaginário. Se o PT falasse, você retira a sua candidatura em tal lugar e eu retiro a minha candidatura em tal lugar, bom, é uma troca real. Não tem isso daí, porque, por exemplo, retirar a candidatura do PSB em Minas Gerais, primeiro não vai acontecer, segundo também não significa grande coisa. Quer dizer, o grande problema desses acordos é que eles são acordos imaginários. O PT está fazendo um acordo imaginário. Né? Por exemplo, foi feito um acordo... o PT tentou, na época do impeachment da Dilma, fazer uma frente com vários partidos para que os partidos lutassem contra o impeachment da Dilma. Ninguém lutou. O PSOL, eu vi um rapazinho que é o presidente do PSOL, num lugar aí, não sei direito o que era, estava do lado da Gleisi Hoffmann, falando, nós fomos contra o impeachment desde o primeiro momento. Mentira. Eu não fui contra o impeachment em momento nenhum. Nem desde o primeiro, nem desde o último. E nunca viu esse povo na rua. É que nem o Boulos que fala assim, nós somos a favor da liberdade do Lula. Cadê a atividade do Boulos? Cadê a campanha do Boulos? Não tem. Cadê a campanha do PCdoB em favor do Lula? Não existe. O PCdoB está tramando aí para deixar o Lula
as moscas enquanto eles fazem um acordo aí com o Ciro Gomes. Ou, na melhor das hipóteses, não sei se nesse panorama confuso, se é verdade que o PCdoB está negociando, ou seja com o Ciro Gomes, seja com o PT, para a Manuela Dávila ser candidata a vice. Não sei se isso aí é uma realidade, que é tudo fofoca no final das contas, né? Mas o fato é que, seja lá o que for que esteja acontecendo, né, ou A ou B, o PCdoB não apoia o Lula de jeito nenhum. Se apoiasse, tinha que ter apoiado a candidatura do Lula desde cara, não tinha que ter lançado Manuela Dávila nem nada. No caso do PCdoB é muito escandaloso, porque o PCdoB esteve com as candidaturas do PT em todos os momentos que elas ganharam. A hora que o Lula está na cadeia, eles não vão, isso é absurdo, né? E tem um monte de gente que discute como se fosse uma coisa séria. Então, quer dizer, não vai haver esse apoio. Os aliados do PT, inclusive gente do próprio PT, têm trabalhado desde o primeiro minuto para sabotar a candidatura do Lula. Muitos acham assim, que o PSB vai sabotar a candidatura do Lula, tanto que não se comprometeu em apoiar o Lula. Mas não vai sabotar a candidatura dos candidatos a governo do PT. Mentira. Existe uma enorme pressão da burguesia para acabar também com os candidatos ao governo do PT. E à medida que for possível, eles vão liquidar um por um. Ou vão liquidar a maior parte aqui nessa eleição. Você veja-se a situação do Pimentel. O Pimentel ele é o mais agredido porque ele está no estado mais importante. É São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eles olharam e falaram, aí não dá. Eu já expliquei na época das Jornadas de Julho, a famosa Jornada de Julho de 2013, que no Brasil existe um governo duplo, né, que governa o presidente da República, mas governam também os governadores dos principais estados, principalmente do tripé, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por exemplo, quem se enfrentou com a mobilização de julho foram esses 3 governadores. Tudo começou, inclusive, em São Paulo, com o Alckmin. Então, para a burguesia, não basta derrubar o governo federal. Precisa controlar o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. No Rio de Janeiro, eles fizeram uma devastação tão grande dos adversários políticos, que é a ala do PMDB que apoiou o Lula, que é incrível que eles até agora não tenham controlado totalmente o Estado. Em São Paulo, eles estão controlando o Estado como o PSDB. Né? Muita gente acha que é através do voto. Eu acho que é através dos juízes, da máquina política que eles têm em São Paulo, que cria maravilhosos resultados eleitorais para eles. E falta Minas Gerais, onde ganhou o Pimentel, um candidato muito moderado do PT, mas que é do PT. E vocês viram, né, a violência com que a burguesia atacou o Pimentel em Minas Gerais. Então, quer dizer, o PT, se ele não mudar de política, ele vai ter que se conformar em ficar como um partido marginal na situação política brasileira, se ele for esperar pelo aval da direita. Porque o plano da direita é claro, nada de presidência da República, nada de governos importantes de estados, nada de maioria de prefeitura, nada de maioria na Câmara. Vai ficar lá como um observador da situação, levantando cartaz de papelão no Congresso Nacional, falando fora a PEC 18 mil, que ninguém, o pessoal olha aquela frase e não sabe nem do que se trata, né? Vai ser o que acontece frequentemente nos regimes antidemocráticos que tem parlamento, uma espécie de bobo da corte, né? Que nem é o caso do PSOL. O PSOL é o típico partido bobo da corte. Acontece alguma coisa, eles sobem na cadeira, sentam na mesa do Congresso, tiram um cartazinho, né?
Se vocês já leram alguma história, assistiram alguma história de medieval, onde tem o senhor feudal, o rei tem o bobo da corte, e o bobo da corte é assim. Porque o bobo da corte, normalmente, ele não é uma pessoa amigável. Ele conta piada sobre os convidados, ele protesta e tal, e ninguém liga porque ele é bobo da corte. Né? Tem um romance que aparece muito claramente isso daí, que é o Ivanhoé, do Walter Scott. Ali tem um bobo da corte. E o bobo da corte, ele é cheio de piadas que são indiretas contra o senhor da casa. E alguém no livro, não sei, o próprio autor, comenta que para o bobo da corte era permitido isso, porque ele é um ser inofensivo, ele é um bobo, o bobo da corte era tido assim como meio louco, né? Meio tantando a cabeça. Então no parlamento também tem o bobo da corte, que é aquele cara que fala, protesta, grita, sobe na mesa e tal, e todo mundo tolera porque ele é o bobo da corte, porque ele é inofensivo. Se o papel político for ser bobo da corte, então a política de todo um setor do PT está plenamente acertada. Nesse sentido, né, eu acho bastante positivo que todo um setor sindical do PT tenha redigido um manifesto se colocando contra todas as alianças com o PSB. Vamos ver o que acontece hoje lá, né? Na convenção do PT, se eles chegam num acordo. Eu também não sei direito por que se existe algum motivo especial para os sindicalistas fazerem isso, ou simplesmente é uma questão de princípios, que eles não querem os golpistas, dá a impressão de que poderia ser isso daí, e se for uma coisa extremamente positiva que está acontecendo dentro do PT. Bom, um outro tema o outro tema chave, né, da situação política é o tema Lula. Né? Primeira coisa que eu queria dizer sobre o tema Lula é que nós estamos notando uma coisa que a gente precisaria acompanhar, que dá a impressão de que existe um crescimento, né? Há um desenvolvimento, uma nova etapa da campanha em defesa do Lula. Nós vimos aí uma série de manifestações que são, vamos dizer assim, semi-espontâneas, ninguém chamou um ato público, nada. As direções políticas não fizeram, a iniciativa de pessoas, não sei que pessoas, na maior parte dos casos, em favor do Lula. O primeiro foi o Festival Lula Livre, que foi iniciativa, aparentemente, dos próprios artistas, né? Chico Buarque, em primeiro lugar. O que é natural, porque ele apoia o PT, ele é chegado do Lula e tudo mais, e decidiu tomar uma iniciativa. A iniciativa foi muito bem recepcionada pela população, o local lá estava totalmente lotado. Né? Detalhe, né? Sobre isso que nós falamos, sobre as arbitrariedades e sobre a campanha eleitoral, que o TSE teve a capacidade de ir lá para confiscar material Lula livre, inclusive do PCO, bandeiras do PCO. O que é o fim da picada e mostra como é que vai ser a campanha. Qualquer coisinha que a campanha eleitoral do Lula fizer, vai ser imediatamente reprimida. Né? A gente já viu também o que aconteceu no Sul, Ana Amélia, essa coisa toda. Mas, enfim, foi muito importante. Depois nós tivemos um número muito grande de reações internacionais que vem crescendo, deputados norte-americanos, né? 29 deputados do Congresso Nacional norte-americano se pronunciaram pelo Lula, falando que ele é preso político e tudo mais. Outras organizações falaram que ele é preso político. Então, há um crescimento da campanha internacional. Depois nós temos essa questão dos mercados e do shopping. Né? Eu estive vendo o vídeo do shopping de Niterói, o povo fica 5 minutos, né? Um número enorme de pessoas gritando Lula e tal. Se foi uma turma que foi lá para fazer isso, de qualquer maneira, é um sintoma muito claro da expansão da campanha. Primeiro porque quem está nessa campanha desde o começo sabe,
Se você propusesse aí para os militantes do PT irem num shopping gritar contra o impeachment da Dilma, ixi, não ia ninguém, você ia sozinho, ia só o PCO. A gente chamou o pessoal para pregar cartaz na Avenida Paulista, não foi ninguém. Ou melhor, foram algum setor mais operário, inclusive, mais arretado do PT, porque a maioria tinha medo de pisar na rua. Então, quer dizer, é um crescimento, né? O pessoal fez isso no shopping de Belo Horizonte, no mercado de Belo Horizonte, depois foi feito em Florianópolis, depois foi feito em outro estado, agora em Niterói. Quer dizer, há uma onda, né? Há uma onda que dá a impressão de que isso está se transformando num grande movimento popular, como a gente havia previsto, né? Ele está entrando numa nova fase. Há uma manifestação cada vez maior em favor da libertação do Lula e da candidatura dele. E eu acho que isso só vai crescer, e a perspectiva é de que se a direita, né, com as suas manobras antidemocráticas, impedir o Lula de ser candidato, o país vai atravessar uma crise política muito grande. Se o Lula for candidato, também vai ter uma crise muito grande, porque vão ter que impedir ele de ganhar a eleição. E também vai ter que se fazer muita maracutaia, né? Sem falar que a participação nele na eleição já em si seria uma grande derrota da direita, né? Bom, nesse sentido, eu acho que o caminho está aberto amplamente para que a manifestação que está sendo... As manifestações do dia 10, em segundo plano, e a manifestação do dia 15, em primeiro plano, sejam gigantescas manifestações políticas. Nós temos que chamar todo o pessoal, né, para ir a Brasília no dia 15. Aqui eu queria fazer um porém. O PT de Porto Alegre, na contramão dos acontecimentos, chamou um festival de música Lula Livre em Porto Alegre no dia 15. Um erro total. Tem o dia 14, tem o dia 16, 17, 18, 19, 12, 11. Por que o dia 15? Se a ideia é que fazer o festival no dia 15 fortalece a manifestação pró-Lula, é falso. Porque dia 15 o pessoal tem que estar em Brasília. Dispersar o ato público só vai enfraquecer a manifestação. Fazer ato público em tudo quanto é lugar do país só vai enfraquecer a manifestação. Então, nós temos que, o PCO em Porto Alegre, os comitês de luta que estão organizando para ir a Brasília, tem que discutir lá e falar não. Até conversar eventualmente com os organizadores, falar, faz o ato antes ou depois, pô. Mas não no dia 15. Não faz sentido isso. O Rio Grande do Sul, a gente sabe, tem vários setores que não são muito amigáveis à candidatura do Lula, né? Tarso Genro já está falando em votar no Boulos desde já, que é um voto bem direitista da parte dele. Disfarçado de esquerdista, né? Porque o PSOL é um partido muito direitista. Então, nós temos que jogar todo o nosso peso em levar as pessoas para Brasília no dia 15. Os comitês devem se lembrar que na Conferência Nacional Aberta nós aprovamos a realização de uma plenária nacional dos comitês em Brasília no dia 15. Nós já colocamos formulários para o pessoal se inscrever, né? E, aparentemente, vários sindicatos estão dispostos a levar a gente a conseguir os meios para que o pessoal vá a Brasília no dia 15. Vamos ver o que acontece, né? Mas, de qualquer maneira, é um momento crucial dessa luta que nós estamos atravessando, porque a burguesia está manobrando de todas as maneiras para evitar que o Lula seja registrado como candidato. É uma luta bem específica, mas muito importante nesse sentido, né? Bom, para concluir, companheiros,
eu queria falar um pouquinho das conferências eleitorais do PCO, que estão se realizando também nesse final de semana, né? Nós estamos realizando conferências estaduais, nós estaremos realizando conferências entre 20 e 18 estados do país, né? Pelos dados que já foram apresentados pelos estados, nós temos condições de lançar candidatos em 18 estados do país e temos condição de lançar candidato a governador e senador em pelo menos 13 estados do país. Quer dizer, que uma boa... É um bom resultado, né, do trabalho do PCO, que sempre é mais fraco no terreno eleitoral, ao contrário dos outros partidos, né? Tem partido aí que não coloca um ser humano na rua para nenhuma manifestação, mas chega na eleição, ele parece assim um atleta olímpico, né? O PCO é o contrário, o PCO faz um monte de coisa, mas a eleição do PCO é sempre mais fraca do que a ação política do PCO. Está de acordo com a natureza do partido, o que nós vamos dizer? Para nós, as eleições são um aspecto subordinado da luta de classe. A gente acha que tem que participar, mas também não é a nossa preocupação. Tem que levar em consideração que tem partido de esquerda que já está se preparando para a campanha eleitoral desde a eleição anterior, né? Juntando dinheiro e tal. No PCO, esse daí nunca é o caso, né? A eleição do PCO é sempre feita um pouco às pressas, de última hora, no meio de um monte de outras coisas que nós temos que fazer. Para nós, a ideia é que a eleição vai acompanhar o desenvolvimento real do partido. Se nós estamos tendo candidato em 18 estados, é por causa da luta que o partido travou nos últimos anos, né? É um reflexo não é um fenômeno de tipo eleitoral, é um reflexo dentro da luta eleitoral da ação política do partido na luta de classes do dia a dia. Mas nós consideramos que é um excelente resultado. No começo da semana, nós estaremos publicando aí todos os resultados e dando publicidade aos candidatos. Como esses candidatos, né, eles não tiveram a sabedoria de fazer nenhum acordo com a família Marinho anteriormente, eles vão aparecer como totalmente desconhecidos aí para a população. Vamos ver se uma parte da população fica conhecendo os candidatos antes que a eleição acabe, né? Já seria uma grande proeza. Bom, agora a gente vai passar para as perguntas, inicialmente aqui da internet, mas se alguém aqui do auditório quiser fazer uma pergunta, é só vir até aqui e a gente abre também. Inicialmente eu queria agradecer a várias pessoas que contribuíram pelo Superchat durante a análise política da semana de hoje. As pessoas são Juraci Garcia, Adriano de Almeida, Leila Sodré, Yara Gasperassi, Lili Andrade, Henrique Andrade e a Nancy de Mello, que eu vou começar com a pergunta dela. Alckmin foi instigado por Merval Pereira a assumir a necessidade do fim do Ministério do Trabalho em entrevista na Globo News, coisa que o Bolsonaro, em seu fascismo chucro, não foi capaz de dizer. Quem são os fascistas oficiais? Olha, considerando o Brasil, eu diria que a diferença entre o Alckmin e o Bolsonaro é que a turma que é mais favorável ao Bolsonaro é mais abertamente fascista e ele tem muita gente dentro das Forças Armadas. Eu acho que, na verdade, o peso que ele tem é isso daí. É a única diferença, no momento, né? Claro que a coisa tem que ser vista a cada situação. Bom, agora a pergunta do Reinaldo Gonçalves. Rui, na Paraíba houve uma sublevação do Diretório Estadual contra a Executiva Nacional do PT. Onde fica, nesse cenário, o princípio do centralismo democrático? Paraíba? Na Paraíba. Olha, o princípio do centralismo democrático, isso aqui é uma coisa importante. Você só pode ter centralismo democrático sobre duas bases. Base número 1, que
que o partido tenha um programa claro, não só em objetivos gerais, né, mas também no que diz respeito à sua tática política. E aí entra a tática eleitoral. Então, por exemplo, um partido marxista, que é o partido que defende o centralismo democrático, deve ter uma tática eleitoral muito bem definida. Por exemplo, os partidos revolucionários, operários, marxistas devem fazer aliança com a burguesia, sim ou não? Esses partidos devem fazer aliança em geral, em que condições? Para que servem as eleições? Tudo isso. Então, quer dizer, uma base seria que você tivesse um programa definido e esse programa servisse como base para tomar decisões. Porque senão é um monte de gente numa sala, cada um expressando a sua opinião. Isso não é... Não pode haver centralismo democrático sobre essa base. O centralismo, para ser democrático, ele tem que estar baseado numa concepção comum, num programa comum. Né? Segundo, o centralismo democrático depende também de que todas as pessoas que vão influir na decisão, elas tenham uma participação ativa na construção do partido. Porque você chegar lá no dia e dar um palpite não quer dizer que isso é democrático. Né? Outro dia apareceu na internet aí alguém criticando a nossa atividade da Conferência Nacional, que foi uma atividade para para o porte de qualquer partido em geral, isso é uma atividade muito grande. Para o nosso partido foi muito, muito grande fazer aquela atividade, levar quase 700 pessoas e tudo mais. Aí alguém reclamou lá que não sei o que estava mal organizado. Tudo bem, eu vi companheiros argumentando, mas a resposta verdadeira é a seguinte: quem não trabalha não dá palpite. Né? O direito de dar palpite vem da contribuição que a pessoa dá à construção do partido. Então, você já imaginou? Você tem um partido onde tem um monte de gente que não faz nada, chega no dia da eleição, o cara quer dar um palpite. Isso não é democrático. Então, o PT, nesse sentido, ele não tem condição de ter um centralismo democrático. Ninguém sabe exatamente qual é a tática eleitoral do PT. É tudo feito sobre a base de manobras políticas durante a eleição. Vamos fazer acordo com esse, porque a gente ganha mais, vamos fazer acordo com aquele, etc. e tal. Então, eu diria o seguinte, que nessas condições, vale o que o Estatuto do Partido falou. Se é a convenção estadual que decide, a convenção estadual decide. Agora, a sabedoria mandaria não desafiar as bases, a não ser que haja um motivo muito peculiar, que aquela representação seja muito deformada, ela não seja uma representação legítima das bases partidárias, aí você poderia falar alguma coisa. Mas se aquilo lá, e eu acho que sim, né? Aparentemente sim, representa as bases ativas do PT, a sabedoria mandaria, como é que se diz? Respeitar isso daí. O PT não tem e não tem condições de ter centralismo democrático. Bom, a próxima é do André Monteiro. Você acha uma boa estratégia do PT, se o PT desistisse de toda a candidatura a governador e todos se candidatassem a deputado federal e senador? Não vejo porquê. Eu acho que o PT é um partido grande e deveria lançar candidatos ao governo. Nós, dentro do PT, sempre defendemos que os candidatos fossem expressão da luta real das massas, né? E não profissionais da política da esquerda pequeno-burguesa. Nós não temos muito amor por esses candidatos que são advogados, aí, políticos profissionais, né? Aí tem 3 perguntas mais ou menos no mesmo assunto que eu vou unificar. Seguinte,
O que fazer se não registrarem a candidatura Lula e imporem o fantoche da Fiesp? E acontecendo isso, e quem substituiria quem substituiria o Lula no caso de inviabilizarem sua candidatura? E também para comentar as notícias sobre a possibilidade da Manuela sair como vice do Lula. Olha, quem substituiria o Lula, dá para a gente dizer, né? Nós nem temos participação nisso daí. Seria bom que o Lula, na nossa opinião, que não somos nós que decidimos, mas na nossa opinião seria bom que o vice do Lula fosse, como eu disse, um representante da luta popular, né? E não um elemento pequeno burguês qualquer. O que fazer se o Lula não conseguir? Não sei, vamos ver o que acontece, porque nós estamos numa situação política que depende muito do desenvolvimento dos acontecimentos. Cada novo acontecimento abre novas possibilidades. Mas, para que a gente não se confunda, para nós o único candidato a presidente, a partir de agora, que nós não lançamos candidato, é o Lula. Se o PT decidir lançar qualquer outro candidato, é um problema do PT. O PCO não vai apoiar nenhum candidato que não seja o Lula. E a Manuela Dávila, eu acho que tem muita negociação aí, mas o que a gente tem dito o tempo todo é uma candidatura muito artificial, né? Agora, nesses últimos tempos, ficou claro aí que tem um jogo de empurra-empurra da Manuela. A Manuela parece aquelas princesas de filme que o pessoal quer casar por razões de Estado, né? Então, aí, casa ela com Ciro Gomes. Não, mas Ciro Gomes não... Não, casa ela com Lula e tal. Casa ela com o Duque de não sei o quê. Casa ela com o Barão de não sei das quantas e tal. Ela virou, assim, uma herdeira, né? Que é uma pena tudo, né? Porque o pessoal lança essas candidaturas femininas e depois faz gato-sapato da candidatura. Não é tanto culpa da Manuela, embora ela participe disso daí, como do próprio PCdoB, né? Se não era para lançar a Manuela como candidata, lançasse aí um rato velho do PCdoB para fazer essas negociatas todas, né? Enfim, tem gente que acha bom, a campanha dela é uma campanha pequeno burguesa, assim, inacreditavelmente fora da realidade. Se ela for vice do Lula, dá um ar assim meio... Eu acho que até de falta de seriedade na eleição, né? Dado a dramaticidade da candidatura do Lula, adquiriria um pouquinho de ar de comédia, né? Não vejo isso aí como um negócio muito sério. Bom, a gente vai ter aqui agora o companheiro César. Só queria agradecer mais 2 contribuições no Superchat, da Marília Fonseca e da Edna Castro. Bom, Rui, de uma certa forma, na última fala, você respondeu a minha pergunta. Mas, diante desse cenário tenebroso da eleição, uma farsa, e considerando que nós estamos, quer dizer, o Lula está na eleição, o que você faria objetivamente em termos de tática eleitoral? E mais particularmente, você já falou, mas qual seria o vice adequado para um vice dentro do PT, um vice dentro da esquerda, ou um vice para agregar voto e ganhar as eleições? Bom, aí nós temos algumas coisas das quais não dá para escapar, né? O único partido que apoia de fato Lula é o nosso. Nós não estamos apoiando os candidatos do PT, embora nas eleições a gente vai ter uma conduta muito mais amistosa com os candidatos do PT do que dos outros partidos em geral, né? Mas nós vamos lançar os nossos próprios candidatos, o que inclusive é uma garantia de
de que, no limite das nossas forças, a nossa campanha em defesa do Lula seja levada às eleições. Porque eu acho que muito candidato do PT aí, capaz de nem falar do Lula, nada. Isso se uma parte não apoiar o Ciro Gomes, né, nos seus respectivos estados. Então, o problema do vice do Lula, ele teria que escolher, na minha opinião, se é um problema de análise fria, uma candidatura que fortaleça o próprio PT, um candidato do PT que fortaleça o próprio PT. Aqui nós temos um problema que é um problema de análise da situação. A grande pergunta é, para onde evolui a situação política? Bom, a própria burguesia, ela deixa claro que o país está cada vez mais polarizado. Todos os candidatos burgueses, Ciro Gomes incluído, já declararam que eles estão aí para acabar com a polarização. Eles não explicam bem o que polarização que é. Parece que é algum processo de tratamento de parede, de metais e tal, né? Ninguém explica. A polarização é a polarização entre a esquerda e a direita. Em última instância, entre a burguesia e os trabalhadores. Uma polarização crescente. O Alckmin declarou isso. Eu sou o candidato que vai acabar com a polarização. Não explicou que polarização que é essa, né? Metade dos leitores deve ter entendido que é a polinização, né? Mas a polarização que ele está falando é isso daí. Por quê? Porque o país está realmente muito polarizado. Essas manifestações pró-Lula, nos mercados, no shopping, isso é um sinal de que a polarização, né? Ou seja, o deslocamento da população à esquerda, que polariza com a direita, é cada vez maior e vai crescer muito mais. O Alckmin promete acabar com a polarização, mas eu apostaria no desenvolvimento ainda maior da polarização nas eleições e depois das eleições, com ou sem Lula nas eleições. O país está falido. A economia não se recupera de jeito nenhum. Essa semana saíram aí avaliações de que no trimestre passado a indústria diminuiu 2,5%. O desemprego já agora tem gente falando, né, eu não sei que onda que é essa daí, mas tem gente falando assim que o desemprego no Brasil está na faixa de 60% se você incluir o subemprego. De qualquer maneira, tá óbvio que a situação é catastrófica. Isso daí é o combustível da polarização. Tem um golpe fracassado, uma situação econômica desastrosa, um candidato popular sendo caçado à vista de todo mundo. Um processo político no qual cada dia menos pessoas acreditam. Então, isso é uma fórmula para uma explosão social. Se você vai escolher o candidato, você tem que escolher o candidato com base nesse prognóstico de desenvolvimento da situação. O que o Lula deveria fazer? Fazer como o Alckmin, tentar acabar com a polarização ou apostar na polarização? Essa é a pergunta-chave. Eu acho que para um desenvolvimento de uma política contra o golpe, seria preciso apostar na polarização. Então, candidatos água com açúcar, candidatos sem faca sem gume, né? Candidatos que não cheiram nem fedem, não vão ajudar nesse sentido. Precisava botar aí um pessoal com mais tempero, né? Mais picante. Que não é a turma que tem sido apresentada até agora, vamos falar que é verdade. Haddad, Celso Amorim, Jacques Wagner. A Gleisi um pouquinho mais combativa, né? Tem sido mais combativa, mais picante, mais bem temperada, né? Então eu acho que o ideal seria colocar aí um candidato do MST, um sindicalista também. Escolhe aí uma dessas mulheres aí, como é que o Lula falou? De grelo duro aí do sindicalismo petista e vamos em frente, meu.
Eu acho que teria que ser por aí. Porque, vamos falar que é verdade, a coisa vai encrespar. Se a coisa encrespar, vai ter que ter... Eles para poder dirigir o movimento, num sentido ou em outro, vão precisar ter pessoas que têm pulso. Nessa hora, candidato, advogado, pequeno burguês, professor de universidade, eu já vi isso aí, como é que é. O pessoal simplesmente não leva em consideração. Então, precisaria ver esse negócio. Eu acho que a gente teria que apostar no recrudescimento da situação e, portanto, arrumar um candidato de acordo. Acho que, nesse sentido, a aliança com o PSB não contribui. Veja-se que o PT, a aliança com o PSB, está dividindo o partido, em vez de unificar, né? A declaração dos sindicalistas, para mim, é uma declaração assim. O negócio é lutar contra o golpe. Golpista, não. É muito clara a declaração deles. Eu li aqui um pouco antes. Essa declaração é de 2 dias atrás. Eu li agora, é muito clara. E olha que a declaração tem muitos sindicalistas assinando. É impressionante. Deve ter mais de 10 pessoas da executiva da CUT. Bom, a última pergunta aqui é do Jair Lopes, só que é internacional, sobre a situação no Peru em relação à retirada de membros do judiciário e a futura reforma que estão preparando para o judiciário pelo governo. Peru? Peru. Bom, todos os países latino-americanos eles estão sofrendo reformas que são parte de um golpe continental. Eu não estudei, eu não sei direito quais são as reformas peruanas, precisaria ler, mas em todos os lugares estão sendo reforçadas as medidas para impor uma espécie de ditadura. Veja-se o caso da Argentina com as Forças Armadas. Veja-se o caso do Brasil, né? No Brasil, um dos grandes argumentos que falavam que não tinha golpe é que o regime político não tinha sido mudado. O que eles não entenderam é que o regime político no Brasil ele é uma espécie de massinha de criança de armar bonequinho, né? Uns 4 ou 5 picaretas foram lá, amassaram aquele negócio, pronto. Não tem mais regime político. Eu acho que é uma tendência geral do golpe continental. Encerramos? Encerramos. Bom, a gente fica hoje por aqui com a análise política da semana. Lembrando que a programação da Causa Operária TV segue normalmente. Lembrando também para que você participe dos comitês de luta contra o golpe, acessando o lutecontrogolpe.com.br. Lá você também faz a inscrição, não só do seu comitê, mas também a inscrição para as caravanas para o dia 15 de agosto em Brasília, para lutar contra a prisão do presidente Lula, pela sua liberdade, e também para garantir o registro da candidatura. Contribua também com a Causa Operária TV, através do Superchat, como vários companheiros hoje aqui contribuíram, mas também com a nossa vaquinha, no site da vaquinha.com.br e também na causaoperaria.org.br/assinar, fazendo uma assinatura solidária, que pode ser de um valor fixo mensal ou um valor único, uma contribuição única. Ficamos hoje por aqui, agradecemos a audiência e até a próxima. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição.
Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.